Boa noite a todos aqui presentes, aos internautas que nos acompanham, que a luz do Mestre Divino possa se fazer presente nesse momento e que sejamos instrumentos para refletir em torno de um tema tão instigante e desafiador, que é a libertação da culpa. E poderia haver libertação da culpa? O que seria a culpa? Quem de nós não já sentiu ou já errou? Quem não erra e não desenvolve o processo de culpa? A culpa, portanto, numa perspectiva de análise e que nós podemos aqui colocar, seria essa condenação a nós mesmos. Uma sensação de que fizemos algo errado. E quem nunca praticou algum erro nesta vida ou em outras existências? Quem de nós não se equivocou? Então, essa raiva que é voltada a nós mesmos é caracterizada como esse movimento, né, da raiva que se volta para si mesmo, né, da culpa e que pode se manifestar através de uma raiva que é voltada a nós. As causas são as mais diversas da culpa e Joana de Ângeles vai nos colocar no seu livro Conflitos Existenciais, psicografado por Divaldo Pereira Franco, um capítulo intitulado sobre a culpa. E ela vai nos colocar desde a infância, quer dizer, desde a origem, da nossa origem na infância, em decorrência do tipo de educação que nós tivemos, o desejo, por exemplo, que foi nos colocado de agradar aos outros, não aprender a dizer não. Então, desenvolve-se em nós uma forma de vida, uma forma de comportamento e de responsabilidades que às vezes nós não estávamos preparados. Aprendemos a vestir então uma túnica que muitas vezes de super-heróis, que procurávamos então satisfazer as necessidades da família, quando muitas vezes o processo de culpa nos era colocado, isso de forma, muitas vezes, não é por maldade, mas às vezes os pais querendo acertar, eles colocam, né, culpa no modo como a gente se comporta. Ou mesmo quando a gente comete alguns delitos ou pequenos desastres em casa. Menino, desatento, você quebrou o copo, e lá. E agora, né, como se fosse assim, uma cobrança por determinados atos, atitudes. E essa perda dos referenciais, muitas vezes, do que é certo e do que é errado, quer dizer, a punição injusta que muitas vezes nós recebemos, a negação da nossa identidade de criança, de poder errar, não é? De poder estar ali como um ser humano que é capaz, ao mesmo tempo, de acertar, mas também de errar. E é nesse processo natural de ensaio e erro que nós nos constituímos, que nós nos desenvolvemos para o aprendizado constante. Então, as religiões também moralistas, que muitas vezes castradoras, nessa ideia de uma divina providência que vem agir através do castigo. Então, essa ideia de castigo muito forte, do inferno eterno, que se nós errássemos, iríamos para o fogo, condenados a um fogo eterno de um Deus, né, punitivo, que iria então nos colocar nesse fogo eterno. Então, eu me lembro que quando criança, não é, nós íamos assistir a um culto, e uma amiga me chamou e eu fiquei apavorada porque saí de lá, né? Meu Deus, eu vou para o inferno, e cheguei chorando em casa, morrendo de chorar. Mamãe, eu vou para o inferno, né? Ou então eu serei, né, levado pelos demônios. Então, aquela sensação, né, de que vai ser castigado, né, de que vai ser punido, é muito forte pelas religiões castradoras. Isso, obviamente, está presente na Idade Média. Quem é professor de história que está aqui, que eu, né, não diga besteira, né, mas, enfim, a caça às bruxas, quer dizer, na Idade Média, né, quem manifestava algum tipo, né, de mediunidade, ou, enfim, que fosse de encontro aos preceitos de castigo, quer dizer,
a ideia punitiva do que você fazia, né? E ao mesmo tempo teria que ser punido, né? Com a fogueira, né? Com castigos os mais diversos. Enfim, não podíamos rir. O filme O Nome da Rosa e a obra, né, do Humberto Eco mostra exatamente essa ideia, né, de que nós, na época da Idade Média, não se podia ter acesso a obras que tivessem acesso a conhecimento, e o riso era proibido. Ninguém tinha esse direito, né, de poder expressar sentimentos de libertação, de ser uma pessoa mais fluida, mais solta, de rir com a vida. Tinha que ser um moralismo estabelecido, numa sentencial, como se fôssemos, então, marionetes a sermos seguidos por determinados preceitos que estabeleciam como nós deveríamos agir, porque se não agíssemos daquela forma, seríamos punidos de forma veemente, de forma, né, a castradora. As mais diversas atrocidades eram cometidas em nome de Deus, em nome de uma religião que estabelecia, assim, uma providência para castigar. Então, todas essas ideias, as ideias que foram nos inculcadas desde a infância, o processo da própria civilização, da sociedade que estabelece, né, ideologias que, de certa forma, vem nos emperrar a evolução e de sermos efetivamente seres crísticos. E nós nascemos para a felicidade. Joana de Ângeles nos diz que nós somos fadados à felicidade, e nós não estamos para sofrer punição, gente. Já basta. Vamos dar um basta a tudo isso, de religiões castradoras, de pais impositivos no sentido não de dar autoridade aos filhos. Não é isso que nós estamos querendo dizer. A autoridade é necessária, o limite é necessário, a responsabilização daquilo que nós ainda cometemos de equívocos deve ser reparada. Agora, é preciso então rever esses discursos de culpabilidade, de infelicidade, que nos deixa cada vez mais pequenos. E nós somos seres grandes, espirituais. Estamos aqui para voar, sermos águias. Nós somos águias e nós somos poderosos. Então, nós obedecemos às leis divinas, mas se sofrerem bastante, serão perdoados. Essa era a ideia. Se nós desobedecêssemos às leis divinas, nós seríamos sofridos, punidos. E quem sabe, né, perdoados, se você desse, né, um dinheirinho aqui em troca, aí vocês, perdão, né, você seria perdoado. Então, era mais ou menos isso que funcionava, né, na religião, na educação, e nós, enquanto seres espirituais. O que a doutrina espírita vem nos dizer sobre essa questão? Qual é a nossa necessidade? Porque nós, como diz Jesus, necessitam de médicos que não são os que estão de saúde, mas os que estão doentes. E Jesus nos diz: ide aprender o que quer dizer misericórdia, é que eu quero, e não sacrifício. Jesus quer misericórdia e não sacrifício de nossa parte. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores, no sentido, não é, de equívocos que nós cometemos, para reabilitação. Por isso que há um capítulo no Evangelho intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos. E temos que exercer a misericórdia para com o outro e para conosco, porque se somos aprendizes, nós não vamos sempre acertar, gente. Nós não estamos aqui, não é, já perfeitos. Nós somos perfectíveis. Então, a culpa, claro, essa é a forma de catarse, né, que é necessária, porque ai de nós também se não tivesse, no sentido de responsabilidade, não de remorso, não é? E o próprio Alberto Almeida analisa essa diferença, e no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec já nos esclarece sobre essa diferença entre remoer. Remorso é você remoer sobre um equívoco, um erro que você cometeu e ficar lá remoendo o tempo todo.
O que propõe é a reparação, é o arrependimento, é se arrepender do equívoco, se conscientizar do que fez para tentar o quê? Reparar. E reparar, a gente só repara pela dor? Não, pelo amor. Então, escolhamos o amor. Então, é nesse sentido que está esculpida no nosso alicerce, o alicerce de todos os nossos espíritos, a culpa. Porque ela, de alguma forma, é um freio. Sim, quando é para o arrependimento. Porque senão seríamos sociopatas, mataríamos os nossos pais. E o sociopata, assim, mata os pais e fica lá. Vai assistir televisão, né? Sem ter absolutamente nada. Ou usa as pessoas de formas mais diversas. Os sentimentos, né, com os sentimentos, as frustrações, os Dom Juans, enfim, e de repente não sentem absolutamente nada. São os sociopatas. Quer dizer, eles não desenvolveram essa culpa, eles têm esculpido em si, mas por quê? São sociopatas. Então, ela é necessária, a culpa é necessária no sentido de que ela venha a nos colocar de forma, né, a reparar, a se responsabilizar pelo erro. Então, ela manifesta-se de forma consciente ou através de mecanismos de autopunição inconsciente. A gente às vezes nem sabe porque inconscientemente está agindo de uma forma que está se auto-sabotando na vida. É uma culpa inconsciente e aí ela se torna, como Alberto Almeida diz, tóxica. Quando é que a culpa ela se torna tóxica? Quando ela leva-nos ao remoer, a um remorso que leva à estagnação. E é nessa estagnação que nós, não é projeto divino, não é de Deus, gente. Isso não é de Deus, conforme nos diz. Não é de Deus, saia dessa, né? É como dizer, saia dessa. Precisamos, então, as raízes, claro, a culpa pode ter uma raiz no pretérito. Erros e crimes ocultos que não foram justificados e ficam lá remoendo, né, em passado próximo, nas ações também das extravagâncias e das delinquências que nós praticamos. E, obviamente, as lembranças negativas vão entorpecer o nosso entusiasmo de viver para as ações edificantes, né? Para que são portadoras de esperança. Por isso que muitas vezes tem gente que não fez absolutamente nada nessa existência, mas estão caídas, depressivas, porque não trabalharam esse sentimento de culpa que está lá no inconsciente. E que emperram o nosso processo de evolução. E os espíritos, claro, os obsessores, a gente sabe que existem aqueles que adoram, né? Que a gente fique com culpa. Por quê? A gente culpado não vai se achar merecedor de absolutamente nada. Se eu me sinto culpado, eu não vou me achar merecedor de ser feliz, de encontrar um caminho, um rumo melhor para a minha vida, em todos os setores. E emperra. O processo de evolução fica emperrado e eles adoram, né? Os espíritos obsessores, eles incitam as nossas mentes a nos sentirmos culpados. E aí, as águas passadas, conforme diz o brocardo popular, como é mesmo, gente? As águas passadas não movem moinhos. O que eu fiz, está feito. Eu não quero mais saber o que eu fiz ou deixei de fazer. Então a gente fica, né, às vezes vai dormir, meu Deus, eu deveria ter feito isso, eu não fiz. Eu deveria ter feito aquilo, eu não fiz. E fica nesse processo, né, de vai e vem, numa consciência de culpa que não nos deixa em paz. A gente não consegue serenidade para lidar com as adversidades, com a vida, e emperra todo o processo de evolução. Então, as lembranças negativas, elas entorpecem
o entusiasmo para as ações edificantes. Como é que nós vamos edificar nossa vida e como também vamos edificar e ajudar o nosso próximo? Então, elas são perturbadoras, elas dão esperança. Perturbadoras para uma liberação dessa culpa que nos corrói a alma. E corrói a tal ponto que vão nos deixar detritos ou detidos em sombras. O próprio filme Nosso Lar mostra isso, de almas que estão ali, para o processo de culpa, elas ficam num campo denso, num estágio denso, todas remoendo culpas passadas e ações passadas. Então, a reabilitação do erro através de novas ações é o nosso lema, que representa o nosso atual estado de alma, que deve ser diferenciado. Sempre, sempre, sempre. Porque a soma das nossas ações positivas, ela quitará o débito moral que nós contraímos perante a lei divina. E quem não contraiu? Quem não está devendo aqui, quer seja, não é? Que não pagou à vista, dividiu em 10 vezes, não é? Está devendo ainda, mas vamos pagar, não é? Mas pagar sem estresse, não é? Suavemente, sem cobranças, não é? Então, o sofrimento e o sacrifício, pessoal, agora eu vou sofrer. Eu fiz isso, né, com fulano, olha, eu não consegui amá-lo como deveria, eu não deveria ter abandonado, eu não deveria ter feito isso, olha, como eu deveria ter tentado mais um pouco. Aí a gente entra no processo de sofrimento. Ou então se sacrificar demais, mas o sofrimento e o sacrifício não redimem a Sinto dizer para todos vocês, para mim mesma, que o sofrimento pelo sofrimento não redime a culpa. E o que é que nós vamos optar? O sofrimento? Sofrer? Eternamente sofrer? Então, a culpa que procede dessa sombra escura do passado, né, que é a depressão que gera-se, que tem a sua gênese no espírito que reencarna com alta dose de culpa, né, devido a crimes, por um pagamento de uma reparação que não foi feita, é um fato, e a gente percebe, porque há pessoas que não sabem por quê, mas elas, né, ficam paralisadas, elas se sentem inadequadas na vida e não cometeram nada nessa existência. Quando vão para um processo, né, de terapias de vidas passadas, descobrem. E claro, né, é preciso ter todo um processo de reabilitação. Então, a totalidade das culpas de um indivíduo não poderá transformar o seu comportamento passado, nem mesmo suas atitudes do presente, conforme nos diz Hamed, né? Então, vamos observar, então, pelas características, né, colocadas por Joana de Ângeles, se nós nos encaixamos nesse perfil de culpados. Se nós vamos tentar nos redimir, nos libertar. Nós queremos nos libertar, não é verdade? Quem quer ser prisioneiro? Absolutamente ninguém quer ser prisioneiro. Nós queremos libertação. E Joana de Ângeles vai nos colocar algumas características do perfil de um culpado, daquele que se sente culpado. Porque ele está sempre preocupado com a opinião alheia. O que é que fulano vai achar, né? Se eu me comportar assim, né? Se eu escolher isso, né? Não vai gostar. Então, eu vou escolher isso aqui que é para, né, fulano, agradar fulaninho. Eu nem gosto, eu saí com fulano, mas eu nem gostava de pizza e acabei comendo pizza. Por que será? Né? Ou eu acabei, né, nem comendo. Eu adorava, eu dou mais camarão do que, não é, uma carne. Eu acabei optando para agradar fulano porque gostava de camarão. É assim que nós nos comportamos? Nós temos medo de dizer que não. Isto não.
né? Assumir a nossa identidade. Então, criaturas imaturas que estão profundamente culpáveis porque valorizam em excesso o que os outros vão pensar dela e o que vão dizer. Eu estou me vestindo dessa forma, é porque eu estou me vestindo dessa forma. Eu estou preocupada com o que fulano vai pensar sobre mim? Obviamente que a gente tem um bom senso de análise. E aí, fala repetidamente sobre o que motivou a sentir a culpa. É aquela pessoa que fica remoendo, né? Falando o tempo todo, num assunto só. E a gente já não aguenta mais, né, de ouvir, porque a pessoa repete a mesma história. Ela fica repetindo, remoendo a mesma história. Para! Que ninguém aguenta ouvir mais de uma vez. Eu estava com a amiga, ela conversando, e ela mais, né, conversou a primeira vez, a segunda, eu disse, tu já contou essa história, não é? Vamos mudar, né? Roda aí, eu disse, vamos mudar. Então, a gente está em busca de responsáveis pelo próprio sofrimento. Culpar o outro também. O responsável pelo meu sofrimento é o outro, não sou eu. Muitas vezes se sente vítima. A pessoa que normalmente ela se culpa, ela culpa também o outro. Porque se ela é punitiva consigo mesma, ela é punitiva com o outro. Ela se autopune e pune também, quer buscar um culpado. E aí não consegue falar não. E por não conseguir falar não, ela age, pensa muitas vezes, age não de acordo com o que pensa, e aí entra em confusão mental, em conflito. E não se considera digno de desfrutar a felicidade e o amor. Quem já conviveu com alguém assim? Não. Aliás, gente, esse é um dos pontos principais de convivência harmônica para que qualquer relação se dê, de amizade, de afetividade, né, entre homem e mulher. Se o outro não está preparado, não se acha merecedor de felicidade e de amor, como é que vai se estabelecer uma relação amorosa? Eu preciso me sentir, né, merecedor de amor. Senão eu vou ficar me autoflagelando como na Idade Média. Eu tenho que sofrer, né? Não mereço ser feliz, não mereço que ninguém me ame. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama, né, de meu amor. Então é assim. Então a gente passa a existir. Aliás, né, a diferença, será que efetivamente nós existimos ou vivemos plenamente? No sentido de desfrutar como os herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. E sermos herdeiros de Deus não é para qualquer um, não. Qualquer um, aliás, nós não somos qualquer um. Somos herdeiros de Deus. E ter a consciência de que somos poderosos é o primeiro passo para a felicidade. Porque como é que eu vou abrir essa brecha para que eu possa me redimir daquilo que eu cometi? Ou se eu fico o tempo todo achando que não posso refazer o rumo da minha história? Será que é o meu passado que vai me definir por aquilo que eu fiz, deixei de fazer? Porque se for, estamos todos condenados. Estaremos todos condenados. Porque todos nos equivocamos já. Então, essa baixa, sentir-se rejeitado é outra história também, é outro perfil, é outra característica que Joana de Ângeles nos coloca. É como se a gente sentisse um peixe fora d'água, né? Vamos conversar com as pessoas e não interagimos, não temos o bom humor, né, de lidar né, de ver o lado bom da vida, de a partir dali enxergar de forma mais natural possível, né, trazendo bom humor, e se sente rejeitado, se exclui do processo de interação com o outro. E aí a baixa autoestima e a falta de amor próprio se instala. Então, há pessoas que se atormentam com a culpa do que fizeram, lamentando não haverem fruído tudo quanto o momento passado lhes proporcionou. Momentos de consciência, Joana de Ângeles nos diz isso.
E adianta atormentar-se com essa culpa? Queria ter amado mais. Quando tem uma música, né? De Frejá, que é mais ou menos assim. Queria ter amado mais. Queria fazer o que eu não fiz e deixei de fazer. Adianta. É agora. Agora eu posso fazer mais. Não, eu queria, eu quero. Eu estou no agora e eu quero viver o agora. E eu vou viver o que tá para viver. O que eu não vivi, deixei para trás. Então, o arrependimento inoperante não funciona. Mas o remorso inoperante. Mas o arrependimento para uma reparação, esse é o nosso lema, é o lema do Espiritismo. É o lema dessa doutrina que nos convida para a reabilitação, para o ser crístico, espiritual. Então, o arrepender-se de ter feito ou deixado de fazer algo, para quê? A culpa pode representar um grito da nossa consciência, sim. É um grito da nossa consciência. Agora, um convite à recuperação moral e reeducativa da infração que nós cometemos. Mas também tipifica um estágio inferior em que o espírito transita, se ele se demora nessa culpa. Então, culpa, essa forma de catarse que é necessária para a libertação de conflitos, conforme Joana de Ângeles no livro Momentos de Consciência. E no livro dos Espíritos, Allan Kardec já pergunta aos Espíritos, na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Onde está, gente? Qual é a resposta? Na consciência. Nossa consciência. Não é o outro que tem que dizer o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que eu devo ou não. Só é a minha consciência. E para que a gente possa estar em sintonia com essa consciência e poder ouvir essa voz interior, a gente precisa estar em sintonia com os amigos espirituais para fazer escolhas, tomar decisões as mais acertadas possíveis, que nos levem à libertação, para não sermos muitas vezes como Pôncio Pilatos, que lavamos as mãos diante de acontecimentos que exigem decisões, porque muitas vezes a gente precisa decidir. E decidir pela justiça, pelo bem-estar coletivo. Não precisa ter medo para essas decisões. E aí, se a gente se isentar, quer dizer, o pusilânime, Pilatos foi pusilânime, quando ele tinha que agir, porque não basta não fazer o mal, gente. É preciso fazer o bem. E muitas vezes nós somos omissos, nós também desenvolvemos consciência de culpa quando nós não fazemos o bem. Não é só não fazer o mal, porque eu posso também chegar à conclusão, eu não vou fazer o mal, está bem, eu não vou errar, eu não vou. Então, para não errar, eu fico quietinho, né? Eu vou ficar quietinho em casa, né? Não vou nem sair, não vou me relacionar com ninguém. Aliás, eu não quero interagir. E principalmente com pessoas, né, difíceis. Quem não lida com pessoas difíceis, não é? O tempo todo, né, no meio de trabalho, né? Quem não lida com pessoas difíceis, mas que exige da nossa também postura de decisão. E nessas posturas de decisões nós não temos que ser pusilânimes, mas ao mesmo tempo usar da docilidade e da austeridade, que é o lema de Jesus, no sentido de que a gente tem que aprender também a dizer não. Então, nós não fugimos da nossa consciência, que momentaneamente ela pode ficar anestesiada, para logo depois recuperar a lucidez, conforme nos diz Manuel Filomeno de Miranda, no livro Reencontro com a Vida. Nós podemos assim, não quero não, né? É melhor ficar quieta, eu não quero nem interagir com ninguém, eu não vou me envolver com isso, com aquilo. Aí assume também uma postura de quê? De Pilatos. Lava as mãos. É omisso. E será que a gente não pode desenvolver o bem? Quanto bem a gente não pode fazer pelo outro?
Nós temos forças, e essas forças, energias, precisam ser direcionadas para o bem. E quando a gente vai direcionar para o bem, a gente direciona essas energias de modo a retificar nossas ações. Aí vocês poderiam dizer, sim, e tem pessoas que estavam trabalhando para o bem. Vocês acham que só são atingidas aquelas pessoas que não trabalham? Pelo contrário. As pessoas que trabalham no bem, elas também são perseguidas. Exatamente. Por quê? Porque estão no rumo que leva à libertação. O caso, por exemplo, ocorrido com o médico, o homeopata, né, que todos nós conhecemos, que já veio aqui para o MIEP, Alberto Almeida. Ele que foi fazer um trabalho de assistência social, né, junto com outros integrantes de uma casa espírita, para ajudar crianças que estavam, né, famintas, abandonadas, famílias abandonadas, e levaram mantimentos para essas famílias, e iam lá no carro. Quando, né, ele vai conduzindo o carro e de repente uma criança, né, correndo vem disparada e ele atropela essa criança. Ele, como médico, quando desce do carro, que olha, e médico sabendo, né, que olha os pulsos, a criança tinha falecido. Aí vocês imaginam o processo. Ele se sentiu como? Culpado. Porque ele quis agir. Claro que a lei vai analisar a intencionalidade de todos os atos. Quantas vezes também a gente cometemos atos que têm outro efeito que nós não esperávamos, e nós podemos até desenvolver um processo de culpa. Gente, mas não adianta. E ele fez terapia. E hoje ele fala de um modo suave, né, de um modo sereno sobre esse evento. Mas imagina na hora como ele não ficou dias para a recuperação de ser, né, de alguma forma responsável, será que ele foi responsável? E tomando, né, um processo de culpa que o infligia à alma. Quantas vezes a gente queria estar com alguém, a gente não está. Por culpa? Porque não se achou merecedor do amor? Então, existem vários depoimentos de espíritos, e nós vamos colocar aqui um depoimento que não é para causar qualquer tipo de medo, não é medo, né? Mas análise, reflexão. É o caso contado por Manuel Filomeno de Miranda no livro Reencontro com a Vida. E lá nesse livro, que é esse aqui que eu estou, Reencontro com a Vida, de Valdo Pereira Franco, né, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, tem um caso de uma moça chamada Jovelina. Ela era uma moça de 18 anos, não é? E ela era pobre, tinha 18 anos e conheceu um homem bem mais velho, de mais de 60 anos, que tinha uma condição social elevada, não é, que simpatizou com ela, né, se apaixonou, e ela, né, caiu, porque sem envolvimento nenhum emocional, ela casou-se com este homem mais velho só pelo dinheiro. E aí vocês imaginam o que acontece, será? O que acontecerá nessa história de Jovelina Bittencourt? Uma moça de 18 anos, não só pelo fato de ele ser mais velho, mas porque ela não tinha nenhum interesse emocional nele, a não ser no dinheiro. Na herança que iria ficar para ela. E o que acontece? Ela passa então a desfrutar-se das noitadas quando ele, não é, se ausenta. Ela então vai para as baladas, começa a frequentar as baladas. E um homem nessas baladas se apaixona por ela. É aí onde começa todo o conflito. Se apaixona por ela. E ela então vai gastando dinheiro, né, vai
entrando nas farras, e noitadas e mais noitadas, quando na ausência do marido. E, certo momento, ele passa, então, o amante dela passa, então, a exigir exclusividade. Você tem que ser minha exclusiva. Tem que eliminar o velho. E ela, então, movida, porque tudo passa, né, pelo pensar até chegar ao agir. E incitada pelo seu amante, ela vai, então, usando arsênico, de forma que, paulatinamente, o marido vai, né, falecendo. De modo que ela não haja rastro nenhum de que foi envenenamento. E aí, quando acontece, né, o falecimento, ela então vai novamente por um processo inconsciente de prazer, de ilusão que a vida estava lhe oferecendo. Ela vai então novamente, né, se envolvendo até que este mesmo amante também se envolve com outras. E aí, quando quer, né, colocá-la e chantageá-la, ou seja, para ficar com ele, mas ao mesmo tempo que se ele não ficasse, ele iria deletar, ou seja, fazer a delação. Iria, então, dizer que o crime que ela havia cometido. E ela fica nesse jogo, e ela chega de forma fria a matar também o amante. E aí, completamente desorientada, se sentindo depressiva, numa depressão profunda e num processo de culpa imenso, que ela não estava nem enxergando, ela salta de um prédio e se suicida. Aí chegou ao fim de uma existência que poderia ter tido outro final. Mas por ações que foram sendo levadas, incitadas por mentes ardilosas, que a gente pode ser incitado tanto por mentes aqui como mentes do plano espiritual. E a gente sabe disso. E por um processo de culpa, esse espírito fica muito tempo vagando no plano espiritual, até que a mãe vem libertá-la, através de um amor incondicional. E é Jovelina Bittencourt que vem trazer esse depoimento de suicida, que chegou ao tal ponto de culpa profunda, né, em que ela se deixou enlamear e sentindo-se culpada num processo tremendo de culpa, disse, agora, como o próprio Judas Iscariotes fez. Judas traiu Jesus, não conseguindo lidar com aquela culpa profunda, o que é que ele faz? Se suicida. E é o próprio Jesus que desce aonde Judas se encontra para resgatá-lo. No livro Quando o Amor Veio à Terra, de Djalma Motargolo, descreve o momento de resgate de Judas Iscariotes. Nada mais, nada menos, pela figura amorosa de Jesus. Judas, sai dessa tua condição. Nós não podemos prever o que nós poderemos cometer nessa vida. Pequenos delitos os mais perversos. Nós somos capazes, mesmo as pessoas que estão, né, no bem, elas podem ser desvirtuadas. E aí, as consequências da culpa é o medo, é a insegurança, é a tristeza, é a depressão, é a autopunição, é o remorso, é a estagnação, é a doença, é a submissão, a solidão, é a dificuldade em impor limites, fuga pelas drogas, compulsão. Quantos
perdidos pela culpa. Quando eu vim tratar sobre esse tema, eu comecei a pensar nas almas perdidas e que provavelmente estejam também aqui ouvindo. E é nesse momento que as minhas palavras sejam instrumentos para levar alívio a esses espíritos e a nós mesmos, para não cairmos nas armadilhas sutis. São sutis, a gente nem percebe. Algo que é aparentemente tão leve, tão sutil, de repente a gente se emaranha para causar um escândalo em nossas vidas. Mas será que essa moça, não é? Ela estava com essa intenção no início? Não, ela foi incitada, foi levada a praticar outros e mais crimes. Então, o tipo de culpa saudável qual é? Aquela que acompanha a nossa libertação. A nossa libertação para processos de auto-perdão. E esse está no quê? No cumprimento do nosso dever. Na coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar e auto-perdoar-se. Consciente do erro, buscar então uma forma de reparação. Fazer o bem ao outro, a nós mesmos. Ter ações coerentes com as nossas convicções. E aí, nos lembrarmos sempre que o perfil de Judas Iscariotes, que teve um final infeliz, pode ser o outro de reparação, como o do próprio apóstolo Pedro, que negou a Jesus 3 vezes, mas se reabilitou. Seguiu um outro rumo, não da autopunição. Inicialmente ele sentiu isso, mas depois ele se reabilitou. E foi nessa reabilitação que ele se abriu para o arrependimento e a reparação. A culpa deve ser superada, então, através das nossas ações positivas, reabilitadoras, que resultarão em pensamentos íntimos enobrecedores. E quando nós nos enobrecemos, nós nos sentimos capazes de fazer o melhor, a gente busca, então, a nossa libertação. Então, quando nós nos agarramos à culpa, né, a gente sente que se afastou do amor e da nossa serenidade. A gente perde toda a estribeira, né, a serenidade. A gente fica sem chão, o tempo todo, né, conflitado. Eu fiz isso, eu deixei de fazer aquilo. Ai, meu Deus, eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter tratado fulano assim. Eu deveria não ter gritado, ou eu deveria ter falado isso e não... Enfim, gente, o que fez, não fez, já foi. Agora, para agradar, então, a nós mesmos e ao outro, essa libertação, né, da culpa, que deve começar por uma reparação dos nossos atos, que deve, então, trazer para nós e para o outro uma serenidade, uma consciência diferente do nosso agir. E, é claro, todos os dias a gente erra. A gente vai errar. Vocês acham que a gente, amanhã eu não vou mais errar, para eu não me culpar. Ai, meu Deus, amanhã eu não vou errar mais. Vamos. A gente erra. Inclusive, com o erro, ter misericórdia. Misericórdia para conosco. Quando Jesus diz perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ele estava se referindo a nós mesmos. Porque para perdoar outro, tem que perdoar a mim, infinitamente. Para a reabilitação e conseguir
nesse processo, encontrar um estágio mais avançado de poder reparar sem culpa. E até rir, muitas vezes, dos nossos equívocos. Errei, não é? Sou humano. E aceitar essa condição humana. Se nós quisermos ser Madre de Teresa de Calcutá amanhã, sinto dizer, mas nós não vamos conseguir de uma hora para outra. Ou se a gente quisesse ser um Chico Xavier tão humilde, né? Que alguém chegue e nos apunhala. E a gente humildemente, como ele recebeu um bofetão na cara, né? E não revidou ali, ficou. E ainda atendeu a uma mulher que chegou e deu passo nela. Né? Então, vamos com calma. Né? Nem cobrança, nem culpa, nem vitimização. E é nesse movimento que a gente vai, aos poucos, chegar a ponto de, conforme nós passamos um evento esta semana, a pessoa fazer certas coisas, dizer, não é diretamente com você que eu quero atingir, Ana Paula. Você não me atingiu. Eu cheguei, não foi igual a Gandhi, né? Você não me atingiu porque você não me ofendeu. Né? Mas realmente não tinha me ofendido, não levei para o lado pessoal. Né? Não levei para o lado pessoal. E absolutamente, isso não quer dizer que em outro momento eu não fique, né? Magoada, claro, mas não tinha atingido, sinceramente. Então, chegar a ponto de as pessoas fazerem a gente entender a imaturidade, a infantilidade das pessoas, né, que querem nos atingir, ou que querem nos culpar de algo que a gente não tenha feito. Tem muita gente que chega, e você fez isso? Eu, espera lá. Não, isso aí, tenho consciência que não. Agora, isso aqui eu me responsabilizo, não é? Porque também não somos só nós, mas o outro que quer nos colocar culpa, que nós... Espera aí, também não é assim. Eu não sou responsável por isso. Se responsável por tal e tal ação, eu sou e faço a reabilitação. E, inclusive, ter a humildade de reconhecer, errei, me perdoe. Agora, se o outro não perdoa, o problema já passa a ser dele, não é meu. Não é mais meu, é do outro. Então, gente, eu queria, não é, essa noite, deixar para todos nós essa reflexão em torno de um tema desafiador. Que ele é, vamos dizer assim, a matriz para nos deixar emperrados na evolução espiritual. Pode prestar atenção em tudo na vida. Estagna, quando a gente fica tudo estagnado, né? Porque se a gente se sente culpado, né? Se fecha, não se liberta, não voa. A gente corta as asas. E não alça voos mais altos. Então, o recado para todos nós é nesse sentido, né? E nós escrevemos um texto sobre o tema que serve de reflexão para mim mesma. A culpa, né? Porque também nós passamos por momentos em que nos sentimos culpados. E nesse momento em que a gente se sente culpado, a gente não se acha merecedor de felicidade e a gente emperra a nossa felicidade. Então, que esse tema, né, e o que eu tentei, né, expressar através de palavras, o que eu pude, de alguma forma, aprender com Joana de Ângeles, com os espíritos que vêm, né, os espíritos que trabalham incansavelmente, e o próprio Kardec, Allan Kardec, através da obra da doutrina espírita, vem nos esclarecer sobre nós, enquanto espíritos em formação e evolução. E saber disso é muito importante para a nossa felicidade.
Então, culpa. O delito cometido do passado parece retornar. E mesmo ausente na mente se faz presente, porque ainda ressentes do sentimento que aniquilaste. E lastimas a tua estima no teu íntimo. As vítimas de ontem, tão próximas, cobram a derrota. E a tua rota de crescimento se torna tão difícil. E por um fio pareces perder o desafio de olhar para ti mesmo e não ver o antigo algoz. Por que o conflito? Acorda, alma amiga. Ré significa os atos dos desatinos. Mudas o tino. E o tom do destino será um hino de louvor. Porque a dor da culpa não será desculpa para a tua cura. Tocas a harpa da tua lapa. E mesmo que ainda não escapas das acusações, permites cantar a canção dos redimidos e do gemido encontres o abrigo do amigo destemido. Entoa a voz da tua alma numa oração. E embora na contramão do padrão das ilusões do mundo, cala o ego profundo e não confunde a tua origem divina, resgatando a essência da tua decência de ser espiritual. Somos seres espirituais, não esqueçamos disso. Somos filhos de Deus. E por ser filhos e herdeiros desse universo, nós somos capazes de mudar a rota da nossa derrota. Que Jesus nos ampare.